2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1, fala desse maravilhoso nascimento de Jesus. E hoje eu quero fazer uma exposição aí de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 20. Eu quero meditar sobre o significado do Natal, falando do magnífico nascimento de Jesus e as implicações que isso tem para a nossa vida, para a nossa espiritualidade e para a fé cristã. Lucas capítulo 2, eu quero ler do verso de 1 a 20, e após ler as escrituras, eu peço que você mantenha aberta a sua Bíblia. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e rogamos a Deus que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar a entender mais uma vez a veracidade dessa história que fala do nascimento do nosso Salvador. Ajuda-nos a entender, Pai, o propósito, a finalidade e esse milagre em que o Senhor mesmo veio ao nosso encontro através de Jesus. Fala conosco, Pai, para que possamos entender mais uma vez o verdadeiro significado do Natal, Senhor. Convença-nos, ó Deus, através da Tua palavra,
e ilumina-nos a entender os planos do Senhor em nossas vidas. Nós oramos agradecidos pela oportunidade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, a origem do Natal. É interessante que, se você fazer uma pesquisa, tanto no Google ou em alguns livros mais antigos, é interessante as histórias que tem acerca desse feriado chamado Natal. Agora, eu quero apresentar para você, na minha introdução, uma breve história do Natal e o que o Natal significa para nós. Por exemplo, na antiguidade, povos pagãos adoravam um tal de Sol Invicto, né? Era chamado da data do solstício do inverno do hemisfério norte. Antigamente, os povos pagãos, num feriado muito semelhante ao nosso, eles tinham o costume de celebrar e adorar esse Sol Invicto, que simbolizava o nascimento de uma suposta divindade. Então, o mundo pagão, há anos, séculos atrás, já tinha esse costume de separar um dia no calendário para comemorar um nascimento. E é interessante que na sociedade romana, eles adoravam também, com esse mesmo sentido, eles tinham um dia de feriado chamado de Saturnália, em que havia uma festa pagã romana, no qual eles celebravam também o nascimento de um ancestral divino. O que aconteceu? No dia 25 de dezembro, tornou-se data oficial, celebrando o Natal pelo Papa Júlio no ano 350. Então olha só, presta atenção aqui. Era um feriado pagão que se comemorava também o nascimento de um ancestral divino, e com o advento da Igreja Católica Romana, esse feriado, esse advento foi cristianizado, e ali foi oficializado, dia 25 de dezembro, a festa do Natal pelo Papa Júlio, no ano 350. Aí tornou-se feriado nacional pelo imperador Justiniano no ano 529. Aí entrou no calendário de maneira oficial. Então, a igreja na época cristianizou essa celebração, porque os povos pagãos adoravam essa suposta divindade, e eles comemoravam o nascimento dessa suposta divindade, e aí eles cristianizaram, colocando ali o nascimento de Cristo, e aí o Império Romano oficializou no calendário que nós temos até hoje. Então é assim que começou o Natal. Outrora era uma festa pagã, que foi cristianizado pela Igreja Romana, e o imperador romano decretou como uma data oficial que está em vigência até os dias de hoje. Aí veio a questão da árvore de Natal. Existe uma forte tradição histórica, gente, que o pinheiro de Natal veio de Martinho Lutero, o grande pai da Reforma Protestante. Aí eu encontrei duas histórias dizendo que certa vez Martinho Lutero estava lá na Alemanha no dia de Natal, e ele viu alguns flocos de neve no pinheiro e teve uma grande ideia de colocar pequenas velas para não pegar fogo no pinheiro e iluminar aquele pinheiro. Eu ouvi uma outra história também, que ele estava orando a Deus num pé de um pinheiro, e de repente ele viu um céu estrelado e o pinheiro entre o céu estrelado, e teve a grande ideia de acender pequenas velas para enfeitar aquele pinheiro. Bom, eu não sei qual das duas histórias são verdadeiras, mas há um fato histórico que a prática do pinheiro veio com Martinho Lutero. Aí, gente, deixa eu desconectar aqui da nossa mensagem toda a superstição evangélica que eu já ouvi. Por exemplo, olha, pinheiro tem uma maldição, não pode ter pinheiro em casa, que vai atrair uma maldição. Gente, isso é superstição evangélica, tá ok? O pinheiro é mais uma tradição histórica que veio, segundo alguns registros, de Martinho Lutero. Então não há nenhum problema. Então, diante da história,
um velhinho muito bondoso, chamado São Nicolau. Ele foi bispo de Mira, na atual Turquia, durante o século IV. Esse São Nicolau, que era um idoso extremamente generoso, que ele era bispo de Mira, e ele tinha essa generosidade de presentear crianças nas ruas, na cidade de Mira, a partir desse bom velhinho chamado São Nicolau, que aí começou essa história ou essa imagem de Papai Noel. Foi a partir dessa personagem histórica chamado São Nicolau, que era um homem extremamente generoso, que veio essa ideia de um Papai Noel com barba branca, longa, e que carregava um saco nas costas presenteando crianças carentes. Mas é nos Estados Unidos que criaram o Papai Noel moderno, secularizado, causando um impacto mundial. Então olha só, começou como uma festa pagã, foi cristianizado, aí teve uma grande personagem, e aí os Estados Unidos secularizou aquilo que foi cristianizado. E aí, a partir da grande explosão do capitalismo dos Estados Unidos e através da imagem do Papai Noel, foi colocado o grande Natal. Aí, gente, eu sei que é bonito, né? Um dia eu sonho, se der certo, se não der certo, eu não vou morrer por isso. É lindo ir em Nova York, né? Caindo neve, em época de Natal, ver aquela cidade toda iluminada. Mas é interessante que os Estados Unidos que promoveu esse ho do comércio. E assim, gente, foi lidando. Essa é a trajetória da história do Natal. No começo da era cristã, no século III, alguns círculos da igreja comemoravam o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. A questão é o seguinte: nós não temos certeza, e a gente sabe disso porque não é bíblico, não é certeza que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Lembra que 25 de dezembro era uma data que os pagãos comemoravam e que depois foi cristianizado para trazer a mente do povo para o cristianismo. Mas a questão é o seguinte: independente dessas histórias que são verídicas, o Natal é para nós, gente, um momento de adoração e de evangelização. Independente se ele foi cristianizado, independente se ele foi secularizado, e eu vejo uma orquestração maligna atrás disso, depois eu explico, mas para nós o Natal é um momento de adoração e de evangelização, e a gente precisa aproveitar o máximo possível desse feriado. Portanto, eu quero falar para você de cara o que Natal não é para os cristãos. Number one: Natal para os cristãos não é Papai Noel. Pastor, eu não sabia, está sabendo agora. Aí, gente, eu não estou aqui demonizando a imagem do Papai Noel, eu não estou aqui inventando superstição evangélica. Olha, quem tem Papai Noel vai atrair maldição. Não, eu não creio nada disso. Não estou aqui demonizando. Mas é impressionante quando chega essa data, como a figura do Papai Noel substituiu a figura de Jesus. Eu pergunto para você: será que é coincidência? Porque será que quando a gente chega na Páscoa, a imagem do coelho substituiu a imagem de Jesus? Eu pergunto para você: é coincidência? Por que será que quando chega no dia 31 de outubro, o pessoal pensa mais em Halloween e não se lembra do dia da Reforma Protestante, que é o segundo maior evento depois do Pentecostes? Eu pergunto para você: é coincidência? Eu respondo para você que não. Entretanto, eu não estou aqui demonizando o bom velhinho e nem o coelhinho, mas a questão é o seguinte: para nós cristãos, o Natal não é Papai Noel. É por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês: o ministério infantil dessa igreja não usa a figura do Papai Noel, porque para nós, Papai Noel veio substituir a imagem de Cristo e a mensagem de Cristo, que é tão evidente, gente, nesse mundo secularizado, nesse mundo pluralista, nesse mundo relativista. O povo lembra de quem? Papai Noel. E aí, como eu fico assustado quando eu vejo pais cristãos ensinando isso para as crianças desde pequeno. Deixam de ensinar a Bíblia para ensinar
essas questões da cultura, que para a gente é uma contracultura. Tem muitas coisas boas da cultura, mas para nós isso é uma contracultura que o Evangelho rebate. O Natal não é consumismo excessivo. Eu sei que é muito bom dar presente, eu sei que é maravilhoso receber presente, eu não estou demonizando isso nem proibindo você, principalmente se for para mim. Mas o problema, gente, que eu vejo dezenas de famílias se endividando quando chegam no Natal, mostrando aquilo que não é e querendo oferecer aquilo que não tem, e entra em dívidas colossais e já entra no ano novo sobrecarregado de dívida. Aí tem que fazer empréstimo no banco para pagar a dívida, tem que pegar dinheiro emprestado de favor para pagar a dívida, porque não consegue administrar seus recursos, porque tem no coração um consumismo excessivo, para mostrar aquilo que não é e para dar aquilo que não pode dar. Isso não é Natal, gente. E Natal também, gente, não é um feriado em tributo ao pecado. Muitas pessoas separam o Natal para se embriagar. Muitas pessoas separam o Natal para quase se matar de comer. Gula, embriaguez. O Natal não é para isso, para satisfazer os nossos prazeres carnais. No entanto, o Natal, o que o Natal é para nós? Duas coisas, guarde isso aqui no seu coração, ou não, eu tô aqui, eu vou lembrar de você de coisas que você já sabe. O Natal para nós representa o nascimento de Jesus. O Natal para nós mostra a encarnação de Jesus, que Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou a sua majestade, e ele se reduziu à forma de homem, se transformando num bebê, e veio habitar entre nós. O Natal para nós simboliza a encarnação de Cristo. Cristo veio ao nosso encontro, ele se tornou homem, ele se revestiu de carne, de pele e osso, ele deixou a eternidade e entrou na nossa história. Isso é o Natal para nós. Isso é o Natal. Para se cumprir aquilo que Paulo escreveu em sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versos de 4 a 7, Paulo escreveu assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus preparou todo o cenário para enviar o seu Filho, para nos trazer o Evangelho. E Lucas, a gente vai ver a veracidade de Lucas registrando dados da história, se conectando com o nascimento de Jesus. Pois bem, quando o Evangelho de Lucas, meus amados, esse livro, ele foi escrito por Lucas, que foi discípulo de Paulo e era um médico. Esse livro ele foi escrito do ano 60 até o ano 63. Para quem que foi esse livro? Lucas dirigiu o seu evangelho diretamente a um cidadão chamado Teófilo. Nós não sabemos muito bem quem foi esse Teófilo, há um debate se era um senador ou se era um novo convertido, não sabemos. Qual é o propósito do evangelho de Lucas? Quando Lucas escreveu esse livro, qual foi o propósito? Foi apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. Então Lucas é uma cartilha que também foi escrito para evangelizar. Mateus foi escrito para um público, para os judeus. Lucas foi escrito para os gentios, para poder atingir os estrangeiros naquela época. Algumas verdades fundamentais desse livro é que Lucas advoga o seguinte: Jesus é o Messias de Israel. Jesus trouxe o reino de Deus. Jesus é o homem perfeito. Jesus controlou conscientemente os acontecimentos de sua vida com o objetivo de cumprir o seu ministério e entregar a si mesmo como oferta pelo pecado por meio da crucificação.
Lucas escreveu esse livro mostrando fatos do Evangelho que são verificáveis historicamente. Jesus Cristo nasceu, foi crucificado e sepultado, ressuscitou da morte e ascendeu aos céus. E é interessante também que o Evangelho de Lucas nos mostra também que a salvação está disponível a todas as pessoas, inclusive aos menos privilegiados socialmente. Portanto, os cristãos devem receber e honrar todos aqueles que se entregam a Jesus. Se você já leu os 4 evangelhos, você vai perceber que no livro de Lucas, que ele dá uma atenção aos pobres, às mulheres, aos doentes, aos leprosos, pessoas que eram rejeitadas na época de Jesus. E Lucas mostra o seguinte: olha, Cristo, ele pregou o evangelho para a salvação de todas essas pessoas, não só para os judeus, mas para os gentios, para os doentes, para as mulheres, para as crianças, para todas as pessoas que ele veio buscar. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero fazer uma exposição do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, não feche por nada ou deixe ela ligada. Porque olha só, lá no Lucas capítulo 2, verso de 1 a 3, diz assim: olha que interessante esse dado histórico. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Interessante aqui que Lucas, ele conecta um acontecimento histórico de quem governava naquela época. Quem governava o Império Romano naquela época era um tal de César Augusto. O nome desse imperador era Caio Otávio. Ele era sobrinho neto, filho adotivo e principal herdeiro de Júlio César. Antes e depois da morte de Júlio, em 44 a.C., o governo romano foi constantemente afligido por lutas pelo poder. Otávio ascendeu-se à supremacia inquestionável em 31 a.C., ao derrotar o último rival, Antônio, numa batalha militar em Ácio. Em 29 a.C., o Senado romano declarou Otávio primeiro imperador de Roma. 2 anos depois, eles o honraram com o título de Augusto, que significa o exaltado, um termo que indica veneração religiosa. Ele tinha total poder militar e reinou até os seus 76 anos, e morreu no ano 14 depois de Cristo. Então olha só, o interessante é que Lucas, escrevendo esse evangelho, ele quer trazer para os ouvintes estrangeiros o seguinte: olha, o nascimento de Cristo tem base histórica. Jesus nasceu quando César Augusto reinava no Império Romano. Então é interessante que Lucas, ele pega uma personagem histórica muito forte, muito influente daquela época, dizendo o seguinte: olha, Jesus nasceu quando esse imperador estava reinando e administrando. Aí fala de um recenseamento. César Augusto convocou toda a população, isto é, todos os que habitavam em terras do Império Romano, para recensear-se. Não se tratava de um censo em uma ocasião apenas, mas esse censo era feito a cada 14 anos. Então, a cada 14 anos, o Império Romano tinha o costume de fazer um recenseamento em toda a população do Império Romano. E esse recenseamento tinha 4 objetivos: contabilizar a população no Império Romano, principalmente os povos conquistados, levantar as origens das famílias no território romano, recrutar jovens para o exército romano. O exército romano era o exército mais poderoso daquela época, e aí eles faziam esse recenseamento para levantar, para buscar jovens para servir o exército, e fiscalizar a situação econômica para a taxação de novos tributos. Então eles faziam esse recenseamento para saber a quantidade de famílias, para saber a situação econômica, era tipo o IBGE daquela época, para poder arrancar mais dinheiro dos povos conquistados. E aí, mais uma vez, Lucas ele pega um evento histórico falando de um recenseamento. E ele fala de um tal de Quirino,
que era governador da Síria. Talvez a sua Bíblia seja mais antiga, uma tradução mais antiga da língua portuguesa, principalmente a Almeida Revista Corrigida, está o nome de Cirênio, aí na tradução mais antiga. As traduções mais atuais está Quirino. Esse Cirênio e Quirino é a mesma pessoa, tá bom? Não são duas personagens distintas, é a mesma pessoa. Quirino, ele foi governador da Síria, ele se chamava Públio Sulpícius Quirino, e era conhecido por ter governado a Síria no período de 6 a 9 depois de Cristo. Um censo muito famoso foi realizado na Palestina no ano 6. O historiador Flávio Joséfo, que foi contemporâneo de Jesus e de Lucas, ele relata que isso provocou uma revolta judaica muito grande. Agora, gente, olha só, deixa eu trazer para você um dado arqueológico daquela época. O pastor John MacArthur, ele traz à tona um dado arqueológico mostrando algumas evidências desse acontecimento. E ele fez uma pesquisa e ele encontrou o seguinte: um fragmento de pedra descoberto no ano de 1764 em Tifoli, perto de Roma, contém uma inscrição em honra a um oficial romano que afirma ela foi 2 vezes governador da Síria e da Fenícia durante o reinado de Augusto. O nome do oficial não está no fragmento, mas entre as suas realizações estão relatados detalhes que, até onde se sabe, só podem dizer respeito a Quirino. Desse modo, ele deve ter servido como governador da Síria em 2 ocasiões. Então essa é uma das grandes provas na arqueologia mostrando o seguinte: olha, houve um recenseamento em tal data. E aí no verso 3 diz aí que todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. O que acontecia? Cada pessoa tinha que voltar à sua cidade de origem para poder se recensear. Por exemplo, se isso acontecesse ainda hoje, eu teria que voltar para Campinas para me recensear. E talvez vocês para outro estado, para outro lugar. Então isso que acontecia. Quando tinha um recenseamento oficial romano, as pessoas precisavam voltar para sua nação de origem para poder prestar alguns esclarecimentos, principalmente na área tributária. Pois bem, aí no verso 4 a 6 na sua Bíblia, acompanhem comigo. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então eles estavam no norte de Israel, em Nazaré, e eles foram para o sul, para a cidade de Belém, a cidade onde Davi também nasceu. A questão é o seguinte: tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi, e portanto foram à sua cidade tribal na Judéia para serem registrados. Agora, olha que interessante, era uma jornada difícil de mais de 110 quilômetros por terreno montanhoso, uma viagem particularmente difícil para Maria, prestes a dar à luz. Talvez ela e José tivessem consciência de que o nascimento em Belém cumpriria essa profecia. Então Belém ficava afastado 110 quilômetros ali do local onde eles precisavam ir. E aí em Miqueias capítulo 5 verso 2 fala essa profecia do nascimento de Jesus em Belém, quando diz assim, através da boca do profeta: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ali tem uma profecia de Miqueias falando do nascimento de Jesus. Aí no verso 7, olha que interessante. Então Maria deu à luz, chegou o dia. Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha só, palavras na Bíblia não são desperdiçadas, principalmente quando são inspiradas pelo Espírito Santo. Lucas
fez de propósito, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte: então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Significa que Maria teve outros filhos depois de Jesus. Jesus, ele foi o primeiro filho, concebido pelo Espírito Santo. Mas Maria tinha um esposo chamado José. E o Evangelho de Mateus diz que Maria e José teve outros filhos biológicos. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, verso 46 a 49, tem um episódio que aconteceu assim: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele, e alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Maria tinha mais filhos. Aí alguns vão dizer assim: não, é que no aramaico não há semelhança. No aramaico é muito comum, na sociedade judaica daquela época, chamar o outro de irmão, como nós fazemos como igreja, né? Mas a questão é o seguinte: Mateus foi escrito no grego, e o grego, ele diferencia o grau de parentesco. E esse texto no grego está falando de irmão de sangue, irmão biológico. Aí Mateus capítulo 13, gente, é impressionante que dá o nome dos irmãos de Jesus. Mateus 13, a partir do verso 53, diz assim: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: olha só, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Olha só, a sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não vivem entre nós? Maria teve mais filhos, porém o dogma da virgindade perpétua de Maria não é verdade. Ela não foi virgem a vida inteira. Por quê? Porque ela tinha um marido, e com certeza ele era viril, e ela teve mais filhos. É tão interessante que esse Tiago aqui é o mesmo Tiago do Novo Testamento. A carta de Tiago é o irmão de Jesus, diz a maioria dos estudiosos. E esse Judas aqui é o mesmo Judas daquele livro pequeno antes do Apocalipse, que também foi irmão de Jesus, assim advogam a maioria dos estudiosos. Porém, gente, ali nasceu o primogênito de Maria, Jesus, o primeiro filho. E diz a Bíblia que eles enfaixaram o pequeno Jesus, envolveu em tiras de tecido usadas para deixar o bebê bem firme, impedia que o bebê ferisse a pele sensível do rosto e os olhos com as suas próprias unhas, e segundo se acreditava, fortalecia os membros. Esse ainda é o costume em muitas culturas orientais. Já fizeram isso com seu bebê? Já enrolou assim com faixa bem duro, para não arranhar o rostinho? Uma boa dica, né? Uma boa dica. Bom, Maria fez isso. E, gente, ele nasceu numa manjedoura. O que era uma manjedoura? Era um local de alimentação para animais. Há uma tradição antiga que afirmava que ele nasceu numa gruta, mas isso não tem comprovação bíblica, é só uma tradição. E diz lá que a hospedaria estava cheia, porque possivelmente havia muitas pessoas retornando à sua antiga cidade para registrar-se. Aí no verso 8 na sua Bíblia diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Belém ficava próxima a Jerusalém, e muitas ovelhas usadas nos sacrifícios no templo vinham de lá, de Belém. As colinas ao redor eram um pasto de boa qualidade. E olha só, e os pastores trabalhavam nessa área dia e noite durante o ano inteiro. Então olha só, os pastores estavam ali nos pastos de Belém, cuidando de suas ovelhas. Muitas pessoas que iam para o templo, eles tinham duas opções: ou compravam com os pastores ali uma ovelha para sacrificar no templo, ou compravam no pátio do templo. Lembra daquela história da faxina de Jesus? Por causa das taxas altas que eles compravam. Então esses pastores, eles cuidavam das suas ovelhas, e ao mesmo tempo eles as vendiam para os peregrinos que iam para Jerusalém. Agora, olha que dado interessante. Pelo fato de os pastores estarem com seus rebanhos no campo, alguns entendem que era por volta dos meses de março e abril. Então está aqui, gente, uma data mais aproximada.
Jesus nasceu entre março e abril, devido às condições das pastagens naquela época, em que os pastores cuidavam das suas ovelhas. Mas diz o verso 9 que diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. No Novo Testamento, geralmente um anjo é o mensageiro sobrenatural de Deus, que sempre há casos de anjos aparecendo para Jesus. Por exemplo, olha só que interessante, um anjo anunciou a concepção de Cristo a Maria, Lucas capítulo 1. Um anjo anunciou o nascimento de Jesus a José, Mateus capítulo 1. Um anjo e uma multidão da milícia celestial anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores, Lucas capítulo 2. Um anjo indicou como o menino deveria ser chamado, Lucas capítulo 2, verso 21. Um anjo orientou José a fugir e a voltar do Egito por causa do rei Herodes, Mateus capítulo 2. Alguns anjos serviram a Jesus depois da tentação, Mateus capítulo 4. Um anjo confortou Jesus na hora do Getsêmani, Lucas 22. Um anjo removeu a pedra do túmulo de Jesus, Mateus 28, 2. 2 anjos estiveram na sua ascensão, Atos capítulo 1. A volta de Jesus será anunciada por um arcanjo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Então é interessante o trabalho dos anjos junto com Jesus. Mas aí no verso 10, o anjo diz assim: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto servirá de sinal para vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Agora presta atenção, boa nova de grande alegria. Aqui o anjo está falando para os pastores sobre o evangelho da salvação. Isso é, esse anjo estava falando de uma boa nova de grande alegria para o todo o povo, isso é, para o povo de Israel, porque na cidade de Davi, isso é Belém, onde nasceu Davi, haveria de vir um rei. Agora presta atenção nesses 3 títulos: o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o anjo estava dizendo o seguinte: olha, o Salvador vai vir, ele vai vir salvar vocês, ele é o Cristo, ele é o Messias, que o Antigo Testamento sempre falou, e ele é o Senhor. Essa palavra Senhor, meus amados, é muitas vezes usado se referindo à palavra mestre, mas aqui é um título divino, é um título divino. É os anjos dizendo assim: olha, o próprio Deus vai ao encontro de vocês, o próprio Deus vai se revestir de uma humanidade e vai nascer para salvar vocês, E é interessante que essa palavra Salvador, ela é usada 2 vezes nos Evangelhos, e em João 4,42, na qual lemos que os homens de Sicar confessaram que Jesus é o Salvador do mundo. Os anjos deixaram bem claro o seguinte: olha, o Salvador, ele veio, o Messias tão esperado, o Senhor, ele vai vir, ele nasceu aqui nessa cidade. Aí no verso 13 diz assim: de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial. Na sua Bíblia está milícia, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Algumas traduções antigas dizem assim: e paz na terra entre os homens, aos homens de boa vontade. O coral celestial, gente, canta esse coro, e presta atenção nessa estrofe. Ele diz assim: glória a Deus nas maiores alturas, isso é, Deus é glorificado no céu, Deus é glorificado no paraíso, e a paz na terra entre os homens. Essa paz aqui não tem nada a ver com uma paz universal, mas essa paz aqui tem a ver com aquela paz que os homens vão sentir quando encontrarem com Deus, pois as Escrituras dizem que o ser humano é inimigo de Deus por causa dos seus pecados, mas quando ele é perdoado, ele recebe a paz com Deus. Aquele que não tem Jesus está em guerra com Deus por causa dos seus pecados que o separam de Deus. Mas essa paz, os anjos estão dizendo o seguinte: olha, Deus é glorificado nos céus,
E ele veio trazer paz aos corações daqueles que vão reconhecer o seu filho. Porque é o seu filho que vai absolver os seus pecados. E o texto e o coro diz assim: a quem ele quer bem. Essa expressão significa o seguinte: Deus, ele está procurando os seus, a quem ele quer bem. Ele veio resgatar os seus. Ele é adorado nos céus. Ele veio trazer paz ao coração daqueles que se renderão a Cristo, e ele vai buscar os seus filhos. Ele vai buscar as suas filhas. Aí diz no verso 15: quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Agora, interessante essa expressão dos pastores: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores estão defendendo o seguinte: se nós conhecemos alguma coisa de Deus, não é porque nós descobrimos, é porque Deus revelou a nós. E eles, recebendo essa santa informação, eles tomaram a seguinte decisão: vamos até Belém ver essa criança. Verso 17: e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Tem 3 atitudes interessantes aqui. Os pastores divulgaram tudo que tinha sido dito a respeito do menino. Eles divulgaram. Eles falaram tudo: o anjo que os visitou, o coral que eles assistiram, a declaração do anjo que o Salvador, que é Cristo Senhor, viria ali. E eles divulgaram. E é interessante que Maria guardava todas essas coisas no coração, meditando nas promessas de Deus e daquilo que o anjo já tinha falado para ela. E a terceira atitude: os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por ter conhecido tudo aquilo. Agora, interessante, glorificando tem a ver com tributar algo ao rei, e louvando significa elogiar. Eles voltaram tributando a Deus toda a honraria e elogiando a Deus o quanto Ele é bom. E voltaram, como vocês dizem aqui, faceiros, alegres por tão grande oportunidade, porque eles foram os primeiros a ver a Jesus ali na manjedoura. Amém, gente? Esse é o relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus. Pois bem, a aplicação, o que isso tem a ver conosco? O que esse dado histórico e bíblico tem a ver com a nossa fé, com a nossa espiritualidade? Eu quero destacar aqui, gente, 3 lições. 3 lições para a nossa vida. Não esqueça dessas 3 lições, porque se você sair daqui entendendo essas 3 lições, você sempre vai entender o sentido do Natal. Ano após ano, até chegar a sua morte ou até Jesus voltar. Se você entender essas 3 lições, o Natal vai ter muito mais significado para você. Primeira lição: o nascimento de Jesus é um acontecimento histórico. E Lucas, com muita maestria, de maneira perspicaz, como médico que ele era, ele deixa bem claro detalhes da história. E ele mostra o seguinte: ele mostra a época em que Jesus nasceu. Qual foi a época em que Jesus nasceu? Quando César Augusto estava reinando, quando Quirino estava governando, quando teve um grande recenseamento. E há vários documentos históricos apontando para isso. No entanto, o nascimento de Jesus não é um mito, não é uma lenda. O nascimento de Jesus é um acontecimento histórico. Isso é tão lindo, gente, que tem universidades cujos professores defendem tese de doutorado para falar da historicidade de Jesus, do nascimento de Jesus. Isso é lindo.
Sabe por quê? O nascimento de Jesus, ela tem uma boa fundamentação histórica. Ela não é conto da carochinha, aconteceu. Crer no nascimento de Jesus não é um suicídio intelectual. Crer no nascimento de Jesus, você pode ter certeza, tem muito mais valor do que acreditar em Papai Noel. Muito mais. Muito mais. E Lucas deixa bem claro a época em que Jesus nasceu, o local onde Jesus nasceu. Cidade, Belém. Belém, uma cidade que existe até hoje, uma cidade histórica. A cidade do rei Davi, que também tem comprovação histórica da existência desse grande rei. Lucas deixa bem claro a circunstância em que Jesus nasceu. Ele nasceu numa manjedoura, numa cidade que estava amarrotado de gente. Estavam ali para cumprir um recenseamento que era obrigatório. E Lucas deixa bem claro no seu evangelho, para convencer os seus leitores, para dizer, olha, o nascimento de Jesus é um acontecimento histórico. E nós temos provas bíblicas e extras bíblicas, fora da Bíblia, apontando para esse evento. Então o Natal, o nascimento de Jesus é um acontecimento histórico. Jesus nasceu. E Lucas deixa bem claro a época, o local e as circunstâncias. Amém, gente? Gente, entenda isso, porque tem muitos mestres que tratam o nascimento de Jesus como mito. Aqui que está o problema, tem muitas pessoas que pegam a historicidade de Jesus e colocam no mesmo patamar de Papai Noel e de Coelhinho da Páscoa. E isso não é justo, não é verdade. É um acontecimento histórico. Histórico. É tão interessante que o grande teólogo do século IV, Agostinho de Hipona, falando da encarnação de Jesus, ele escreveu assim, olha que lindo: foi para que os homens pudessem nascer de Deus, que Deus primeiro nasceu dos homens. O Cristo é Deus, e o Cristo é também um homem nascido como os outros. Para que as pessoas pudessem nascer de Deus, isso é, serem convertidas, Deus se reduziu à forma de bebê e entrou na nossa história, para nos mostrar tão grande salvação. E certa vez um cristão chamado Charles Grant, ele escreveu assim: Deus abalou o mundo com um bebê e não com uma bomba. Deus abalou o mundo com um bebê. Vê se não é verdade. Qual é a personagem histórica que dividiu o calendário, a história? Jesus, gente. Você não encontra documentos antes de Moisés, depois de Moisés. Antes de Buda, depois de Buda. Antes de Maomé, depois de Maomé. Não, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse bebê influenciou o calendário mundial. Esse bebê influenciou a sociedade ocidental. Deus abalou o mundo com um bebê e não com uma bomba. Jesus veio, ele veio para nos encontrar. Amém, amados? O nascimento de Jesus é um acontecimento histórico. Guarda isso na sua cabeça, no seu coração e na sua mente. 2. O nascimento de Jesus é uma notícia de grande alegria. De grande alegria. Os anjos anunciaram uma grande notícia. Está lá no verso 11. O Salvador, que é o Cristo, o Senhor, nasceu. Nasceu. Aí a questão é o seguinte, presta atenção nesses 3 títulos: Salvador, Cristo e Senhor. O anjo deixou bem claro para aqueles pastores que o Salvador tinha nascido. A pergunta é: por que Salvador? Mas os anjos queriam deixar bem claro na mente daqueles pastores que esse Messias, ele não veio restritamente salvá-los do cativeiro romano, do poder romano, mas esse Salvador veio para salvá-los na sua alma. Aí, gente, aqui o anjo, ele está trazendo essa notícia de grande alegria para os pastores, ele está revelando o Evangelho. O Evangelho. Se eu perguntar para você,
o que é o Evangelho, ou se alguém questionasse você sobre o que é o Evangelho, o que você responderia? O que você responderia? O Evangelho, gente, ele pode ser resumido em 4 palavras. Guarda isso aqui: Deus, homem, Cristo, resposta. Deus, homem, Cristo, resposta. Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para que o ser humano tivesse a única satisfação nele. Deus criou o ser humano para que o ser humano vivesse para a glória dele, experimentando a verdadeira felicidade que está centralizada só nele. Então Deus nos criou para a sua glória. Deus criou todas as coisas para a sua glória, e para que através disso a nossa alma viesse ser satisfeita. Mas daí, homem, aconteceu um problema. Deus criou os nossos primeiros ancestrais, que também não é um mito, é um relato histórico. Deus criou Adão e Eva e deu uma ordem a eles. Por causa da incredulidade deles, promovida pelo questionamento da serpente, eles decidiram desobedecer a Deus. E quando eles desobedeceram a Deus, comendo daquele fruto, o pecado entrou no mundo. O pecado é uma rebeldia declarada contra Deus. O pecado é romper com a lei de Deus. O pecado é viver afastado da vontade de Deus. E eles decidiram isso. E até hoje os homens continuam decidindo isso, viver afastado da vontade de Deus. E por causa disso, por causa do pecado do homem, esse pecado entrou em toda a raça humana e contaminou toda a raça humana, de tal maneira que o próprio Davi diz no Salmo 51 que nós nascemos em iniquidade, nós nascemos com o pecado de Adão e Eva, chamado pecado original. Em Romanos 3,23, Paulo advoga que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O ser humano, ele já nasce pecador, ele já nasce inclinado para o mal, o ser humano já nasce perdido por causa do pecado, que afetou toda a raça humana. Esse é o maior problema do ser humano, chamado pecado. E por causa desse pecado, o ser humano ele é inclinado para o mal, ele não tem disposição de buscar a Deus, porque ele é um morto espiritualmente. Ele não consegue tomar uma decisão favorável para seguir a Deus, porque ele está morto em pecados e delitos. E as Escrituras dizem que por causa dessa situação, ele tenta chegar até Deus por caminhos insuficientes. Exemplo: o ser humano tenta chegar até Deus através da sua ética. Eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz o mal, eu sou gente boa, eu sou um bom cidadão, por causa disso eu mereço a salvação, eu me salvo, eu me auto-justifico porque eu sou ético, eu sou moralmente respeitável na sociedade. Só que isso não é suficiente. As pessoas tentam chegar até Deus através da caridade, através da generosidade. Isso é bom, mas não é suficiente para chegar até Deus. Alguns tentam chegar até Deus através da religiosidade, participando de rituais, penitências. Mas isso não é suficiente para chegar até Deus, pois Deus fala na sua palavra que tudo que fazemos, as obras de justiça que praticamos, não passa de trapo de imundícia. Mas aí, Cristo, qual foi a solução de Deus? Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho como bebê. E ele nasceu de Maria. Ele viveu. Ele cresceu em estatuto e sabedoria. E foi o único que praticou e obedeceu a lei de Deus de maneira perfeita. E esse homem, chamado Jesus, ele se ofereceu na cruz, morrendo como nosso substituto na cruz, levando os nossos pecados, levando as nossas culpas, para que recebêssemos o perdão e a salvação. Jesus é o nosso Salvador, porque na cruz ele morreu no nosso lugar. Ele recebeu os nossos pecados, ele recebeu as nossas culpas, e por isso ele é o nosso Salvador. Resposta:
O que se espera do ser humano? 2 palavrinhas: arrependimento e fé. Arrependimento é um novo pensamento, novo sentimento, um novo comportamento. Arrependimento é se enxergar. Arrependimento é: Deus, eu sou um pecador perdido, nada que eu faça é bom o suficiente, me salva, Senhor. Eu não tenho poder para me salvar, eu não tenho poder para me justificar, eu preciso de Ti. Arrependimento é se enxergar e reconhecer a santidade. Deus, eu me sinto tão nojento, eu me sinto tão impuro diante da Tua presença. Aceita-me, Senhor. E fé, o que é fé? Fé é confiar na obra de Cristo na cruz. Fé é confiar nos méritos de Cristo na cruz. Fé não é confiar em você, na sua bondade, na sua generosidade, na sua familiaridade, na sua formação. Não! Fé é confiar naquilo que fizeram por nós. Porque aquilo que eu fiz não presta para nada. Aquilo que eu faço não é suficiente. Mas a fé bíblica é quando nós deixamos de confiar em si e passamos a confiar em outro que fez algo extraordinário por nós. Amém, meus amados? Isso é o Evangelho. Essa é a notícia de grande alegria. E os anjos estavam ali, falando dessa notícia de grande alegria. Ele é o Salvador, o Cristo ungido, o Senhor. É por isso, com essa palavra Senhor, que é um título divino, o apóstolo Paulo em Romanos 10, de 9 a 13, ele escreveu assim: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, perdoado, justificado, inocentado. O Senhor, o nosso Senhor, nasceu há anos atrás para nos perdoar. Amém, gente? Isso é um Natal para nós, gente. Pelo amor de Deus, se liberte do Natal secularizado, se liberte do Natal pagão que ensinaram para você, se liberte disso. O Natal para nós simboliza a encarnação de Cristo. O nosso Cristo veio ao nosso encontro para nos salvar, porque outrora estávamos indo para o inferno, mas por causa do amor de Deus, Ele enviou o Seu Filho para nos salvar de tudo isso. Isso é Natal. Isso é Natal. O resto a gente joga no lixo. Não tem significado nenhum. Natal é centralizar o nosso coração para entender que o nosso Senhor um dia nasceu, para que pudéssemos nascer nele e receber a vida eterna. Isso é Natal. Isso é Natal. Terceira e última lição, e eu encerro aqui. Calma aí, espera aí. Os anjos anunciaram tão grande notícia, os pastores divulgaram a grande notícia. Eles divulgaram, eles foram até Belém e divulgaram tudo aquilo que eles viram e ouviram. Está aqui, evangelização. Nós precisamos divulgar o verdadeiro sentido do Natal. Nós precisamos divulgar a encarnação de Cristo e o sacrifício de Cristo por nós. Está aqui a nossa responsabilidade como cristãos. Evangelização, pregação bíblica, é dizer para esse mundo pagão e secularizado o seguinte: olha, o Natal é isso aqui, é o nascimento de Jesus, é a encarnação de Jesus. Liberte-se disso. Pare de tentar encher o seu coração vazio com as coisas desse mundo e entregue-se a Jesus. Só Ele pode dar sentido na sua vida. Só Ele pode te dar perdão dos pecados e vida eterna. Divulgação. A gente não pode deixar de divulgar aquilo que a gente tem visto e ouvido, e aquilo que a gente tem conhecido de Deus. Divulgar como esses pastores. É por isso que Lucas, capítulo 24, lá no finalzinho, ele escreve algo que saiu da boca de Jesus,
ele escreveu assim: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe, Jesus falando: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Essa mensagem tem que ser pregado para todas as nações. Para todas as nações. Para todas as nações. Que Jesus nasceu, sofreu e morreu e ressuscitou para nos salvar. Aí um outro cristão chamado Walter Scott, ele escreveu assim, olha que lindo: aquele que só teve lugar em uma estrebaria está nos preparando um lugar na casa de seu Pai. Ele nasceu humildemente numa estrebaria, não foi nem num palácio, gente. Foi nem num palácio. Para nos levar num lugar maravilhoso, na casa do Pai. Jesus veio me buscar e buscar você, para nos levar, não para uma manjedoura, mas para a casa do Pai. É por isso Ele veio nos buscar e nos salvar, para nos habilitar a entrar na casa do Pai. Amém? É por isso que certa vez Ele diz assim em João 14, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus veio nos buscar. Nos buscar. Terceira e última lição: o nascimento de Jesus é um grande motivo de adoração. Lembra que eu falei que Natal é motivo de evangelização e de adoração. Os anjos adoraram a Deus, verso 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos adoraram a Deus. Os pastores adoraram a Deus, verso 20, e os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Só há adoração quando conhecemos aquilo que Deus nos revelou. Só há adoração verdadeira diante daquilo que Deus nos revelou. E eles disseram assim, os pastores: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Amados, Natal para nós é motivo de adoração. Nós conhecemos a Deus através de Jesus. Nós conhecemos a Deus, aquilo que Ele se permitiu revelar através das Escrituras e através da maior revelação, que é o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Deus se revelou a nós através do seu Filho. Isso para nós é motivo de adoração. Aí deixa eu te falar para você, você só vai adorar aquilo que você ama. Agora, se você não ama isso, você nunca vai conseguir adorar a Deus. Se o Natal do Papai Noel é mais significativo para você do que o nascimento de Jesus, você nunca vai conseguir adorar a Deus, nunca. Isso não vai fazer sentido para você. Isso não vai provocar prazer em você. Isso não vai provocar afeição em você, afeição por Deus. Mas quando nós adoramos a Deus, nós entendemos o quanto nós o amamos e o quanto isso é significativo para nós. Os anjos adoraram, os pastores adoraram a Deus pelo nascimento de Jesus. Amém? Eu encerro com essa frase desse cristão aqui. Ele escreveu assim: presente sobre a árvore de Natal tem menos importância que a presença de Jesus no lar. Infelizmente, nesse Natal, não que é pecado ter presente, pinheiro, não é isso, gente, vocês sabem, eu não estou aqui demonizando nada, mas tem família que só tem isso.
Tem famílias que vai passar o Natal distribuindo presente, bebendo, se empanturrando. Não vai passar disso. Vai se confraternizar com parentes, como costume social, vai ver pessoas. Não vai passar disso. Mas o Natal mais significativo é quando Jesus está presente. É quando o Rei dos Reis está presente. Quando o Senhor está presente. Esse é o Natal que eu desejo para você. Aí eu encerro com um evento escatológico, histórico. Apocalipse capítulo 9. Quando veremos o nosso Cristo não pequeno numa estrebaria e não ensanguentado numa cruz, mas com todo o poder e glória. E João, escrevendo aquilo que ele viu, Apocalipse 19, a partir do verso 5, diz assim: e do trono saiu uma voz que diziam: louve o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqueles que acreditaram no menino Jesus, na sua fragilidade, numa manjedoura, um dia conhecerão todo o poder de Jesus na glória dos céus. Amém? Eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Eu quero ver o meu Senhor. Eu quero ver o meu Cristo que vem ao meu encontro para me salvar. Porque para mim, isso aqui é Natal. Vamos orar? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor nos concedeu conhecer, Pai. É muito bom saber que Jesus nasceu para nos encontrar e para nos trazer tão grande salvação, mesmo não merecendo. Mas o Senhor o enviou, baseado na sua misericórdia, para nos salvar e para nos habilitar a entrar nos céus. Obrigado a Deus por tão grande perdão. Pai, ajuda-me e ajuda essa igreja a sempre, quando chegar nessa data, nesse mês e nesse feriado, a lembrar daquilo que é muito mais importante, que é o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, que no qual Ele veio para nos salvar. Ó Deus, não permita que venhamos a esquecer disso, jamais. Mas ajuda-nos, ó Deus, através do Espírito, a sempre atualizar na nossa mente essa verdade, e que Tu sejas adorado e glorificado através da nossa vida. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Nós Te louvamos, ó Deus, é em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.